Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. A gente começa com um caso da Casa Civil: demissão, contratação ou recontratação e, novamente, demissão, ou seria redemissão. É a história do ex-assessor da Casa Civil, acho que dá para falar ex-assessor, Vicente Santini, tinha viajado lá num avião da FAB como número 2, ministro interino, primeiro para a Suíça e depois para a Índia. Isso deixou o presidente Bolsonaro irritado, ele falou que o ato não era ilegal, mas era completamente imoral, mandou demitir. E aí, horas depois, ele foi recontratado para um outro cargo com salário quase idêntico, em torno de R$17 mil, 382 a menos de diferença. Só que hoje, por uma rede social, o presidente Bolsonaro anunciou uma nova demissão do Vicente Santini e tirou do ministério de Onyx Lorenzoni, o ministro titular está em férias, aquele programa de parcerias, investimentos, concessões à iniciativa privada, vai transferir para o Ministério da Economia. Essa encrenca toda você acompanha em tempo real quase no portal estadão.com.br. Outro assunto do dia também, a disseminação do coronavírus, a preocupação no Brasil, com 9 casos até agora considerados suspeitos pelo Ministério da Saúde. 3 deles são aqui na cidade de São Paulo. E a Prefeitura de São José dos Campos notificou o Ministério da Saúde sobre aquele que seria mais um caso, talvez o 10º, mas essa notificação foi feita depois que o balanço do Ministério da Saúde foi divulgado. O novo balanço só sai às 4 da tarde de hoje. Esse caso de São José dos Campos é de uma mulher que teve contato com o marido esteve na China e os dois apresentaram aí sintomas que podem ser associados ao coronavírus. Mas todos esses casos, até agora, repito, são suspeitos, nenhum confirmado no Brasil. A cobertura das chuvas em Minas também continua aqui nas plataformas do Estadão. O último balanço indica 55 mortos nos últimos 6 dias e há cerca de 53 mil pessoas fora das suas casas. Essas mortes aí que eu citei ocorreram em 19 cidades mineiras e, enfim, há um processo todo de reconstrução, mas ainda tem muita chuva vindo em Belo Horizonte e na região metropolitana e até serviços públicos estão sendo afetados, como o Poder Judiciário, parques e também centros culturais. A gente acompanha tudo isso. Outro destaque do dia ainda vai para o SISU, Sistema de Seleção Unificada de Vagas para Universidades Federais, com base em notas do Enem. Está havendo muita polêmica, já faz algum tempo, desde a divulgação dos resultados do Enem. E agora o Ministério Público Federal do Distrito Federal está vendo indícios de que não teria havido a reserva de cotas de vagas aí no SISU para deficientes físicos e enviou aí perguntas sobre o assunto ao Ministério da Educação para esclarecimentos. A gente está acompanhando este caso. No esporte, em destaque, a Libertadores da América, está naquela fase ainda de pré-Libertadores, mas o Corinthians já sabe quem será o seu adversário na segunda fase, que ainda não é de grupos, vai ser o Guarani do Paraguai, que ontem eliminou o San José da Bolívia. O Corinthians hoje entra em campo pelo Paulistão, contra a Ponte Preta em Campinas. Outro jogo que a gente acompanha do Paulista também é o Santos enfrentando a Inter de Limeira na Vila Belmiro. Na cultura, o destaque vai para a Regina Duarte. Finalmente, ela deu sim ao governo Bolsonaro, vai assumir a Secretaria Nacional de Cultura. Ela diz que ainda faltam as proclamas do casamento, né? Aqueles documentos em cartório que formalizam um casamento, mas hoje o Estadão está trazendo um artigo do Júlio Maria, no Caderno 2, sobre os desafios de Regina Duarte à frente da cultura. O Júlio elenca 7 desafios, um deles é será que ela vai livrar a Secretaria da Cultura da ideologia? Outro desafio também que o Júlio Maria coloca, será que ela vai acalmar a classe artística? Um terceiro, acalmar o próprio presidente Bolsonaro em relação às políticas culturais. Enfim, os 7 desafios estão listados lá no Caderno 2 e você acompanha também nas nossas plataformas digitais. A gente fica por aqui e estes destaques você acompanha ao longo do dia nas plataformas do Estadão. Uma ótima quinta para você e até amanhã.